Olá, paz, tudo bem? Quero compartilhar com você uma palavra que eu disse esses dias sobre a questão da nossa conferência de Aliança e Honra. Queria falar sobre autoridade, unção e santidade. Mas eu quero falar sobre um outro assunto rapidamente hoje com vocês, e aos poucos nós vamos postando no nosso grupo e também para as nossas listas de contatos. Estou aqui na minha casa, terça-feira de Natal, né? Daqui a pouco chegando alguns irmãos para estarem almoçando, compartilhando conosco. Eu quero falar sobre algo. Hebreus 10:25 diz assim: não fazendo como alguns que abandonam as suas congregações, antes admoestando-nos, né, uns aos outros, porque está chegando aquele dia. Na linguagem de hoje diz algo mais ou menos assim: não deixando de congregar na nossa congregação, mas antes animando uns aos outros, sabendo que se aproxima aquele dia. Que eles estamos vivendo hoje, e uma das questões do seminário Aliança e Honra também trata sobre isso. Dias onde as pessoas, a moda de hoje são a moda dos desigrejados, ou seja, pessoas que hoje dizem que não precisam de uma igreja, não precisam de um ministério, não precisam de pastores para poderem ser apacentados, né? Que eles precisam de Jesus, e realmente todos precisamos de Jesus. Não existe uma data mais propícia para falar sobre isso do que hoje, Natal, né? Onde se comemora o nascimento de Jesus, e acima de tudo o nascimento de Jesus na vida daqueles que aceitam Jesus, a Jesus Cristo. Mas o que eu digo para as pessoas, quando as pessoas dizem isso, indagam isso ou afirmam isso? Primeiro, alguém se batizou em uma igreja ou em um ministério, ou ligado ao ministério. Quando pedem oração um pastor, esse pastor é um pastor que está apacentando dentro de um ministério. Quando as pessoas recorrem ao serviço social das igrejas, são ministérios. Quando as pessoas precisam de alguém para conversar, são pessoas de algum ministério. E o diabo sabe disso. O que o diabo quer? Que as pessoas deixem de congregar nas igrejas. Hoje, uma das maiores ferramentas, talvez, de evangelização são os lares, o evangelismo pessoal, né? O evangelismo de convivência, onde nós partilhamos a nossa vida, as pessoas enxergam Cristo através de nós. Mas nunca podemos deixar de estar na casa de Deus, ou na igreja, ou nos ministérios. A Bíblia diz em Efésios que Ele mesmo deu uns para, aí apóstolos, mestres, doutores, pastores, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Como é que você vai ter pastor se não está ligado a uma comunidade, a um ministério? Eu louvo a Deus pela Igreja do Evangelho Quadrangular, um ministério abençoado, forte, uma liderança forte e abençoada. Temos nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, todo o Conselho Nacional, aqui no Mato Grosso, pastor Antônio Alves e todo o nosso Conselho Estadual, Superintendência Regional, onde nós temos aqui hoje o nosso superintendente, pastor Luiz Carlos, da região 322, mas as pessoas hoje ainda insistem, pessoas que tive essa manhã uma pessoa que gravou um áudio com minha esposa, a pastora Cláudia, afirmando sobre isso, né, que está fazendo estudo em uma outra igreja, na realidade não é igreja, é uma seita, né? Não vou citar o nome por uma questão de ética, porque a gente não sabe até onde vai o vídeo, né? O vídeo hoje, as mídias sociais, elas levam os vídeos para tantos lugares. Nós estamos aqui hoje no Mato Grosso, mas as pessoas podem estar nos vendo em outros estados, em outras nações, não é verdade? Então a pessoa fazendo estudo e diz o seguinte: eu não estou vinculado a ministério. Então batizou-se parte da sua família, foram nós que batizamos, quando tinham problemas nós resolvemos, as pessoas vêm até nós para ter seus problemas resolvidos, as pessoas pedem oração para pessoas que estão endemoniadas, muitas vezes possessas de demônios, e pedem para quem? Para a igreja, para pastores, para ministérios, estão em ministérios. Os ministérios foram deixados por Deus, o ministério, a igreja, o ministério local, como igreja, como organização, ela tem que existir. Então a moda hoje é dos desigrejados, eu não tenho compromisso com a igreja. É simples, a Bíblia diz que a igreja, os apóstolos, os discípulos congregavam nas casas e no templo, duas asas, né? Orando, compartilhando em casa e também no templo, ou seja, na igreja física, na igreja local, no templo de adoração. Então, essa moda tem que quebrar. E dentro da conferência, né, de Aliança e Honra, uma das questões que nós abordamos é isso também. Por que a igreja ela serve quando nós queremos, né? Eu até digo que quem serve a Deus do jeito que quer, não serve a Deus, serve a si mesmo. O ser servo é se adequar. Eu não concordo. A igreja não é democracia.
questão de igreja, apacentamento, igreja local, não é democracia. Nós vemos uma teocracia dentro de um ministério. Ou seja, toda vez que Deus vai falar com a igreja, é diferente quando Paulo, outros escritores bíblicos falam. Paulo escreve a igreja de Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, escreve a Timóteo, João escreve a igreja, né? Enfim, Pedro escreve. Mas quando Deus quer tratar com a igreja, escute isso, Apocalipse, a carta às 7 igrejas da Ásia, ele fala ao anjo da igreja que está naquela localidade, naquele local, naquele ministério, à frente de um rebanho. Eu digo, uma pessoa que não consegue conviver dentro de um ministério, ele não pode ser ovelha, só pode ser bode. O bode ele é independente, o bode ele come qualquer coisa, o bode ele come capim, ele come papel, ele come plástico, ele come qualquer coisa. Ovelha não, ovelha só come um alimento selecionado. A grama, um verde pasto, águas tranquilas, onde ela enxerga um pastor que cuida dela. Deus abençoe. Um forte abraço. No próximo vídeo estaremos falando sobre a questão de autoridade, de unção e de santidade. Tudo isso abordando dentro da nossa conferência Aliança e Honra. Um forte abraço, Deus abençoe e Feliz Natal!